sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Meus amigos e minhas amigas, em 2 vídeos em sequência, eu quero hoje refletir com você sobre um só título: a tragédia dos refugiados na Europa e, neste contexto, o que tem a ver o Brasil. A solidariedade é muito mais do que o sentimento de compaixão que afeta as pessoas, que nos afeta diante das tragédias humanas, como a que vemos agora a cada dia na mídia, dos emigrantes ou refugiados que vêm da África, do Oriente Médio, que fogem das tragédias de suas terras de origem, sejam as guerras, essas tragédias, seja a fome, a miséria, sejam os fundamentalismos religiosos, sejam outras razões ou razão nenhuma. De um lado, nos horroriza a dimensão do egoísmo de alguns países, dos indivíduos que os governam a esses países e dos que apoiam esses indivíduos, como ocorreu na Hungria, por exemplo. Outros levantam barreiras, cerca de arame farpado, fecham fronteiras, atrás dos quais escondem a prevalência de seu próprio egoísmo. Baixam leis e fecham acordos, através dos quais se comprometem a acolher alguns grupos que pouco representam face à dimensão da tragédia, mas justificam, imaginam eles, comprovar seus compromissos diante do mundo. Em compensação, do outro lado, há gestos e atitudes que enobrecem a espécie humana, que nos enobrecem. E este outro lado da moeda, sim, este representa a solidariedade. Os libaneses, por exemplo, já receberam em torno de 3 milhões de refugiados, número equivalente à metade da população do país. E apesar disto, de alguma forma, há lugar para eles, os refugiados. Os italianos de meu sangue, que já recolheram mais de uma centena de milhares de refugiados com seus barcos e navios percorrendo o Mediterrâneo para recolhê-los da morte e da tragédia. Ou os gregos que, em meio ao descalabro de sua economia, recolhem igualmente dezenas de milhares de refugiados, fugitivos da Turquia, do Irã, do Afeganistão, e de outras áreas afetadas pela violência dos primatas. Esta é a solidariedade. Vi caravanas de alemães e de austríacos, vejam só, atravessando as fronteiras para buscar e acolher refugiados rejeitados pela Hungria, e vi jovens alemãs e austríacas dançando com jovens emigrados, brancos e negros, com igual sorriso nos lábios e brilho nos olhos, fazendo saltar aos olhos, aos corações e às consciências do mundo toda a dimensão da solidariedade humana. Vi grupos alemães obrigada à conversão de sua dama de ferro, disposta agora a receber, vejam só, 500 mil e mais refugiados, se necessário. E esses grupos organizar associações e outros grupos de acolhimento em suas comunidades. E vendo-os, eles que fizeram o nazismo, vejam, não faz um século, lembrei o verso de Paul Claudel ou Bernanou, eu não lembro, que diz que fait la bête, fait l'ange.
aquele que é capaz de ser a besta é capaz de ser o anjo. E pude ver ali na Alemanha os anjos do acolhimento e da solidariedade, redimindo a besta dos desumanos tempos do nazismo. Vi grupos franceses e jovens ingleses, sobretudo jovens, os que farão e viverão o mundo da solidariedade, ou que morrerão porque nós não fomos capazes de lhe herdar esse mundo. Vi os jovens da França e da Inglaterra, a Inglaterra que dominou por séculos esse outro mundo, que do colonialismo herdou, sobretudo, o sofrimento, mas se redimindo, indo agora às ruas para exigir dos políticos e dos governantes leis, medidas e práticas de acolhimento e de solidariedade. Vi, meus amigos, minhas amigas, o Papa Francisco, também ele e sempre ele, da janela do Vaticano, de onde abençoa e traz esperanças ao mundo, pedindo ou determinando que cada paróquia de sua igreja, da igreja que ele preside, se transforme em uma unidade de acolhimento. Ele que tanto entende, prega e pratica o amor, que é o segundo mandamento, mas que, sendo o segundo, é igual ao primeiro, que é amar a Deus, e isso ensinou Jesus, a dimensão extrema da solidariedade, do amor. E vi também, meus amigos, queridas amigas, soldados e marinheiros brasileiros desviar a rota de seu navio, que se dirigia ao Líbano, sob a bandeira de paz da ONU, para salvar mais de 200 quase náufragos, morrendo de sede, fome e desnutrição, em sua busca de receber a vida num mundo que imaginam ser mais solidários. São esses solidários do mundo, queridos amigos e queridas amigas, que fazem a massa de consciência, este conceito tantas vezes referido em nossas reflexões. Massa de consciência que cresce diante dos desequilíbrios e das tragédias humanas. Mas devo dizer que a solidariedade necessária, sendo isto tudo sim, deve ir além disso tudo, da compaixão ou do gesto. É preciso que a massa de consciência mude os conceitos jurídicos, as doutrinas políticas, a ética do moralismo, as regras, as estruturas e os relacionamentos humanos, bem como modifique as práticas da política e da economia que ainda regem o mundo, pois é neles, nesses conceitos, nessas doutrinas, nessas estruturas ou nessas práticas exacerbadas pelos avanços da tecnologia, que estão as origens e as causas dessas e de tantas outras tragédias que desfiguram a convivência civilizada entre os homens. Ouvi que depois da tragédia dos refugiados, a Europa ou o mundo não serão mais os mesmos. Infelizmente, não é a primeira vez que eu ouço isto. Ouvi coisas semelhantes, por exemplo, quando da destruição das Torres Gêmeas de Nova York, que dou como exemplo. Mas, passada a emoção, tudo retornou a ser mais ou menos como era antes. É verdade que os Estados Unidos depois elegeram Barack Obama, o que antes seria impensável, mas mesmo assim os Bush estão ameaçando voltar. Na verdade, a mudança necessária vai além da emoção e dos fatos que a provocam. Ela tem que atingir as consciências
E mais, tem que indicar para onde a mudança deve levar a sociedade ou o mundo, senão a mudança não leva a lugar nenhum e tudo volta ao começo, ou conduz ao caos. E do caos deriva só mais sofrimento e morte, em vez da vida. Por atingir consciências, por implicar em mudanças, mais do que uma emoção ou um fato, a solidariedade é um processo. E, aliás, o Papa Francisco dizia isso na Bolívia. O fato ou a emoção tem significado na medida em que desperta consciências ou reforçam esse processo de mudança, mas só a perseverança nesse processo é que muda a civilização. É preciso, pois, que a solidariedade, além da emoção, como a participação, inspire um novo processo onde as estruturas políticas, econômicas, éticas, jurídicas, sociais, enfim, a organização da sociedade, seja tal que evite que as tragédias existam, consequência da concentração de tudo nas mãos de poucos e da exclusão de quase tudo na vida de tantos. É preciso que a solidariedade e compaixão se transforme em solidariedade e mudança, solidariedade e transformação das estruturas sociais, essas a que acabo de me referir, as estruturas econômicas, jurídicas, políticas, dos relacionamentos humanos. E esta é a mudança, só esta que pode efetivamente superar as crises, as ameaças e as tragédias do mundo. Ou é sustentável? Pode a humanidade sobreviver, eu pergunto, respeitada a dignidade do homem, num mundo onde cada vez mais, e numa velocidade cada vez maior, alguns acumulam tudo à custa da exclusão de tantos? Pode esse mundo ser sustentável? Ou é sustentável num mundo onde as guerras e a repressão, frutos da ambição sem limite dos bens materiais e da acumulação da riqueza, onde fanatismos de toda ordem, inclusive religiosos, ou a ambição do domínio e do poder de grupos, raças, países, estados sobre outros grupos, outras raças, outros países. Pode este mundo ser sustentável e evitar a repetição das tragédias ou as tragédias contínuas, seja pelo terror, pela insegurança indiscriminada, seja pelas armas, pela tortura, pelo domínio psicológico e cultural que desestrutura as pessoas numa nova espécie de colonialismo dos que dominam, como sempre, sobre os mais fracos? Pode ser sustentável um mundo assim? Ou será sustentável uma civilização onde milhões de pessoas sejam obrigadas a emigrar, entregando sua vida e a vida de suas famílias, crianças, jovens, idosos, homens e mulheres, à sanha dos que os exploram, à incerteza dos mares, ou a aridez dos desertos? Eu pergunto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, se é sustentável uma civilização que nos últimos 50 ou 100 anos destruiu de forma irrecuperável mais de 30% dos recursos naturais do planeta, recursos de que dependem para sobreviver esta, a nossa, e sobretudo as futuras gerações, utilizando sem qualquer limite os avanços da tecnologia para destruir esses recursos, impulsionados pela ambição sem limites e pelo egoísmo?
Não poderia nossa consciência, ou a consciência humana, a minha, a tua, meu caríssimo, minha querida, não poderia nossa consciência ter justificativas para negar-se a dar sua contribuição, a contribuição de cada um, para superar essa difícil transição civilizatória por que passa o mundo. Todos nós, quase como migrantes ou refugiados à busca de um mundo melhor, de um mundo diferente, mais justo, mais fraterno, mais participativo, mais solidário, mais amorizado entre todos os homens. Única forma, sem dúvida, em que a civilização pode conviver com os avanços da tecnologia para que a tecnologia não a destrua. Será este um sonho? Ou um romantismo infantil? Ou inútil? Como alguns estarão pensando? Não. Estou certo que não. Estou certo que essa é uma questão de sobrevivência da civilização ou da espécie humana. Sob pena de que venha a pagar um preço equivalente ao tamanho dos desvios e das tragédias que tiver embutido no processo. E de que as tragédias que assistimos e que nos ameaçam, ou ameaçam o mundo, constituem apenas um pequeno ou um primeiro sinal. Não tenham dúvida quanto a isto. Mas neste contexto, face ao que acontece no mundo e o que está acontecendo aqui ao nosso redor, o que estão fazendo com o Brasil e o que tem a ver o Brasil com tudo isto. Veja na continuidade, meu querido amigo, minha querida amiga, o que tem a ver o Brasil.